Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa aula de hoje estudando equações fracionárias e frações algébricas, ok? E antes da gente começar a nossa aula, a gente precisa entender uma coisa. Para a gente poder entender esse assunto, é muito importante que você já saiba alguns assuntos de antemão. É claro, a gente vai fazer uma revisão aqui pequena, tá? Mas um dos assuntos que você já precisa estar sabendo é potenciação, é o primeiro assunto. Produtos notáveis. E, além dos produtos notáveis, saber fazer fatoração. Ok? Não precisa saber todos os aspectos assim de primeira mão de fatoração, porque fatoração tem a fatoração por parte, tem a fatoração usando as raízes de uma equação do segundo grau, e não é que a gente vai mexer agora, tá bom? Mas esses assuntos aqui é imprescindível que você já sabe pelo menos o básico dele: potenciação, produtos notáveis e fatoração. Produtos notáveis você talvez nem precise ou necessite saber de todas as regrinhas dos produtos notáveis, pelo menos as 3 regrinhas principais, beleza? Certo? Veja esse aqui, ó. Vamos primeiro começar com potenciação. Potenciação, ok? Potenciação. Eu já tinha mostrado isso aqui para alguns de vocês. Potenciação em sala de aula. Até coloquei para vocês um resumo no quadro. Mas nós temos algumas propriedades da matemática que a gente vai colocar aqui. E a gente primeiramente vai colocar em letra, né? Mas depois a gente vai traduzindo com o tempo, parte por parte, tá bom? Primeira coisa que a gente sabe é que qualquer número elevado a zero, o resultado, obviamente, sempre vai ser 1, tá bom? A segunda coisa, a segunda propriedade, é quando você tem duas potências de base igual, para você responder isso aqui, você tem que fazer o quê? Repete a base e some os expoentes, tá bom? Só isso. Na divisão, você vai apenas subtrair os expoentes. Você repete o mesmo processo, né? Então, repete a base e subtrai os expoentes, beleza? Após isso, nós temos aqui expoente negativo, né? É só você inverter a base. Então, em vez de ser A sobre 1, vai ficar 1 sobre A. Aí o expoente segue ele. A outra propriedade é que, olha só, quando você tem um radical, imagine que tem raiz quadrada de A elevado a 3. Como é que você transforma isso aqui em uma potência? É só você fazer o seguinte, ó, repete o A. Esse 3 aqui, você vai basicamente escrever esse 3 e esse 2 em forma de fração. Então, o 3 vai ficar em cima e o 2 vai ficar embaixo. Simples. Vamos colocar em números todas essas propriedades aqui para vocês entenderem bastante isso aqui. Eu falei que qualquer número elevado a zero, o resultado obviamente vai ser 1, né? Então, se eu colocasse aqui 56 elevado a zero, qual é o resultado que você iria dizer? 1, né? O resultado seria 1. E a outra coisa, outra propriedade. Se você tem aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, isso vai ser igual a quanto? Está multiplicando, correto? Então, você vai fazer o quê? Somar os expoentes, ok? Que resulta no quê? Isso aqui, 3 à quinta, tá bom? É só repetir a base e somar os expoentes, não tem segredo, só isso. Próxima parte, vamos usar outros números aqui. 4 elevado a 5 dividido para 4 elevado a 4. Mesmo processo, você só repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, que resulta em 1, ok?
Só isso. Outra coisa, vamos lá. Além disso aqui, nós temos aqui o expoente negativo, tá? Imagine que você tem aqui 3 elevado a menos 2. Vamos usar a mesma formulazinha, ou mesma propriedade, né, que a gente colocou aqui. 3 elevado a menos 2, a gente sabe que qualquer número que você imaginar, tem sempre um número 1 embaixo dividindo, sempre, sempre. Qual é o inverso de 3 sobre 1? 1 sobre 3, ok? Esse 2 segue o 3, é casado com 3, beleza? Só isso. Então, 3 elevado a menos 2, para você resolver isso, você inverte a base da potência. A base da nossa potência ali é qual? É 3, né? Então, 3 sobre 1, o inverso de 3 sobre 1, 1 sobre 3, ok? A outra propriedade é bem simples também de se entender, ok? Você tem aqui uma raiz cúbica de 4 elevado a 5. Como é que você transforma isso aqui numa potência? Você repete o 4 e faz o quê? Coloca o 5 em cima da fração do expoente, né? E o 3 embaixo. Só isso, ó. Ok? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai agora entrar na parte de produtos notáveis, beleza? Vocês vão ver como é muito importante vocês entenderem isso aqui. Ah, tava até me esquecendo, ainda tem mais umas propriedadezinhas aqui de potenciação, olha só. Ainda bem que eu me lembrei, senão ia passar para outra metade, sem nem ter mostrado isso aqui para vocês. Ok. Vamos lá. Imagine que você tem aqui, ó, uma base A, ou seja, quando eu coloco o A, gente, indica que nesse lugar do A eu posso usar qualquer número. Qualquer número. Então, eu vou colocar o A de primeiro e depois eu vou mostrar com números de verdade para vocês, beleza? A elevado a N elevado a M. O que a gente faz? Expoente de dentro multiplica com o que está de fora, beleza? Fica A elevado a N vezes M. Vamos colocar aqui um exemplo aqui embaixo, ó. 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, né? 2 vezes o 3 resulta no quê? Em 6. Ok? Só você multiplicar o quê? O expoente de dentro com o expoente que está de fora. Só isso. Só isso. Ok? Beleza. Outra coisa também, ó, é que se você tiver duas bases diferentes, olha só, agora eu estou falando de bases diferentes, não são bases iguais. E se elas estiverem dentro do parênteses e ambas as bases, por exemplo, aqui o 2 e o 3, elas estiverem dentro do mesmo parêntese e esse parêntese tiver um expoente, esse expoente ele vai valer pelos dois, ok? Vai valer tanto pelo 3 como para o 2. Tá bom? Então, se você usar a propriedade da potência, você pode fazer uma distribuição desse 3. Como é assim, professor, distribuição? Olha, esse 3, ele vai ser expoente tanto do 2 como do 3 aqui embaixo. Aí, como é que ficaria? Vou repetir de novo aqui. 2 vezes 3. Aí, como é que ficaria? Você distribuiu o 3 por 2 e o 3 para o 3. Só isso. Só faz a distribuição. Na divisão, olha só, é a mesma coisa. Vamos fazer com outro expoente aqui, o expoente 5. Você só distribui o expoente, ó. Esse 2 fica 2 elevado a 5. E esse 3 fica 3 elevado a 5. Você tá vendo? Então o 5 ele vai ficar valendo tanto para o 2 como para o 3. Ele vai virar expoente tanto do 2 como para o 3. Simples assim. Entendeu? Ok. Vimos aqui as propriedades principais de potenciação. Agora a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é produtos notáveis. Os produtos notáveis
também são simples. Se você entendeu, praticou, não é só ver a minha aula aqui e não praticar. Então você tem que ver a minha aula, anotar e tentar outros exemplos usando essas propriedades aqui para fixar bem o conteúdo na sua mente. É treino, né? Matemática é isso, treino, treino. Então, produtos notáveis. Produtos notáveis. Vou botar aqui PD não, PN, né? Produtos notáveis. Primeira propriedade que a gente vai ver é essa aqui, ó. A mais B ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma. A gente pode escrever de outra maneira isso aqui. Tá vendo esse 2? A gente lembra da propriedade da potência que o expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por si mesma. Beleza? Como assim, professor? Olha só, imagine que você tem 3 ao quadrado. Quantas vezes o 3 vai multiplicar por si mesmo? 2 vezes. 3 vezes 3. Ok? O mesmo raciocínio também se dá para esse A mais B ao quadrado. Os dois estão no mesmo parênteses, correto? Então você pode escrever também, ó, como A mais B vezes A mais B. E aí, para você resolver isso aqui, o que você iria fazer? Olha só, multiplica esse com esse, que resulta em A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Você está fazendo o que aqui? É distributivo. Você vai distribuir a multiplicação dos membros aí. A gente vai ver na prática, olha só. Primeiro o A vai multiplicar com o A, depois o A vai multiplicar com esse B. Beleza? Não tá os dois parênteses se multiplicando? Correto? Então aqui, ó. Os dois parênteses, A mais B, está multiplicando com A mais B. Então vamos fazer só a distributiva. Então A vezes A ao quadrado. A vezes B fica AB. Aí de novo, agora você vai fazer com o B. Olha aqui, ó. B vezes o A dá AB. E B vezes o B resulta no quê? B ao quadrado. Se a gente for somar os termos semelhantes, ó, aqui AB e aqui também, resulta o quê? Em A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Ok? Então, para você resolver uma soma de dois elementos que ambos estão elevados ao quadrado, você faz o que simples? Simplesmente você aplica essa regrinha aqui dos produtos notáveis. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Uma dica é que uma das coisas que me ajudou no início para mim memorizar esse produto notável aqui foi, além de tentar entender como ele funciona, no caso essa primeira parte aqui que eu fiz a distributiva, né? A vezes B e assim por diante. Primeiro, ao escrever essa formulazinha aqui, ó, primeiro escrever os quadrados, tá bom? Então, primeiro A ao quadrado, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tanto faz, a mesma coisa. A única coisa que eu fiz aqui foi falar ou escrever as partes que são mais fáceis de memorizar. Entendeu? O que às vezes embola o nosso raciocínio é aquele meio ali, né? 2 vezes o A vezes o B. Acaba você esquecendo. Mas isso se resolve apenas com prática. Com prática você consegue entender como é que funciona, e com o tempo isso aqui fica como se fosse algo automatizado na sua cabeça, tá bom? Beleza. A mesma coisa é também, ó, pro A menos B, só que a gente não vai fazer a mesma coisa de novo que a gente fez, né? Isso aqui fica como? A menos B, A menos B. A gente não vai fazer distributivo, a gente já sabe que para responder esse aqui é só calcular quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Só isso.
Ok? Só isso. Para você responder esse a menos b ao quadrado. Na matemática, eles costumam chamar essas duas propriedades que eu apresentei para vocês de quadrado da soma de dois termos e quadrado da diferença. Diferença indica menos. Então, como você pode ver, tem a menos b ali, ao quadrado. Então, quadrado da diferença e quadrado da soma. E aí tem um que junta essas ideias, essas duas ideias aí, né? Soma e diferença, né? E aí nós temos aqui, ó, quadrado da soma vezes o quadrado da diferença. Como é que você pode fazer para responder isso aqui? Calma, não se aperreie, não se aterrorize, só por ter letras aqui, tá? A gente vai mexer com o número já já, e aí você vai poder entender, tá bom? Então, ó, aqui você só simplesmente responde como? A gente não vai fazer distributivo aqui, tá? Não precisa, a gente já viu como é que funciona, não precisa repetir. Então, a mais b vezes a menos b, pela propriedade da matemática, você só coloca aqui, ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Beleza? Só isso, só isso. E aí você consegue realmente responder uma questão assim. Tá, beleza, professor. Agora eu quero ver os exemplos, que eu só tô vendo letra aí. E eu não odeio letra. Tá bom, meu amigo. A gente vai ver aqui com números. Vamos fazer com números aqui. Depois a gente vai misturar um pouquinho com outras letras que a gente geralmente vê nos livros, nas questões e assim por diante. Ó, vamos começar aqui, ó. Deixa eu botar numa outra cor. Olha aqui, ó. 5 mais 3 ao quadrado. Vamos fazer primeiro com o número. Não queira somar o 5 com 3. Eu sei que vai dar 8 e vai dar 64. Mas a ideia aqui é você aplicar as regrinhas que a gente acabou de ver. Beleza? Depois, quando você tiver pegado uma práticazinha, você pode fazer direto se quiser. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, né? Se tem uma soma e está elevado ao quadrado, aí a gente pode aplicar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é o primeiro 5, vezes o segundo, que é o 3, tá? Mais o quadrado do segundo. Isso aqui tudo vai dar 64. Ok? Beleza, agora vamos mexer com números, assim, que vocês já têm medo demais, que é o x, né? O bendito x persegue a gente na matemática, né? Então, x mais 2 ao quadrado. Como é que a gente responde isso aqui? Olha só. X mais 2 ao quadrado, eu sei que é a mesma coisa de x mais 2 vezes x mais 2. Lembra? Só você pegar esse primeiro caso aqui, ó, que está de azul, aqui em cima. É a mesma coisa. A gente não vai fazer distributivo, a gente já pode usar até a formulazinha ali, né? Então, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem é o primeiro? O x, né? Quem é o segundo? O 2. E o quadrado do segundo, que no caso é o 2. Quadrado do 2. Resultando em x ao quadrado mais 4x mais 4. Pronto. Respondido. Agora que eu peguei isto, que consegui achar isto, vamos testar com um exemplo que tenha menos. Então, vamos lá. Vou botar aqui do lado. X menos 4 ao quadrado. A gente vai usar a mesma coisa. Mas primeiro, eu quero que você entenda que x menos 4 é a mesma coisa de eu escrever x menos 4 vezes x menos 4. Igual eu coloquei aqui, ó. Tá bom? Mesma coisa, só mudou o número e a letra ali. Mas é a mesma coisa. Aí você pode, ó, quadrado do primeiro, menos, né? Perdão, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Só isso. Se você quiser pegar a minha dica, você pode escrever logo primeiro os primeiros quadrados, né? X elevado ao quadrado, você sabe que também é x ao quadrado. Beleza? Deixa eu apagar bem aqui esse A. X 4.
Beleza, vamos lá. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é o x e o segundo é o 4. Aí você bota o menos. 2 vezes x, 2x. 2x. Ó, 2 vezes o x dá 2x. 2x vezes o 4 dá 8x. Então, bota aqui, ó, 8x. Menos, deixa eu apagar aquele b ali. O quadrado, menos não, mais o quadrado do segundo. Que é o segundo? O menos 4 ao quadrado. E a gente sabe que menos 4 ao quadrado dá 16. Uma dica, pessoal, para você nunca esquecer na sua vida. Quando você tem uma base negativa e ela está elevada a um expoente par, que no caso 2 é par, né? O resultado sempre vai sair positivo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, se você, de novo, se você tem uma base, uma potência negativa, e o expoente dessa potência é par, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, o resultado vai sair positivo, tá? Sempre. Isso já te poupa o trabalho de ficar fazendo jogo de sinal. Se você vê que está ímpar, você já sabe que vai dar menos. Se você vê que está par, você já sabe que o resultado final vai ser positivo, vai ser mais. Ok? Só isso. Ok. Vimos aqui o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Agora que a gente viu isso, a gente pode ver o produto. Quando eu falo produto, pessoal, eu indico que eu vou fazer uma multiplicação. Então, produto na matemática indica multiplicação. Multiplicação de duas coisas. Então, no caso aqui, eu vou fazer a multiplicação, vou colocar em outra cor. Multiplicação de uma soma pela diferença. Lembra dessa formulazinha que a gente viu agorinha? A gente fazia o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? E já que a gente vai mexer um pouco na fatoração desses elementos aqui. Mas é ideal que você já saiba mexer com isto, tá? Com esse produtos notáveis, para você poder passar para a próxima fase, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui. X mais 4, x menos 4. Como é que a gente responde isso aqui? Tem uma multiplicação, né? De uma soma, que tem uma soma de dois termos, pela diferença, ou seja, menos, né? Quando você ouvir diferença, quer dizer que é menos. Produto da soma pela diferença. Então, a gente só faz o quê? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que tem como resultado isso aqui, ó. X ao quadrado é x ao quadrado, 4 ao quadrado dá 64. Oh, 64 não, perdão. Estou confundindo com o exemplo que eu estou vendo aqui no celular. Então, vou dar x ao quadrado menos 16. Tá bom? Só isto, só isto, só isto. Certo. Vimos aqui as três propriedades que eu gostaria que vocês vissem, vocês aprendessem, para a gente poder passar para a próxima fase. Não vou apresentar o que geralmente aparece nos livros, que é o cubo da soma, o cubo da diferença e assim por diante, porque aí vai vir um cálculo mais avançado aí para vocês. Por enquanto é só isso. Certo, vimos isso aqui, agora vamos partir para o próximo tópico, que é fatoração, tá? Fatoração. Eu vejo que muitos alunos têm um pouco de dificuldade nisso, porque principalmente naquela coisa de deixar um elemento em evidência, esse negócio todo. E aí você acaba dando uns 2 ou 3 nó na cabeça do cabo, e o cara já, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não entendi nada. Talvez ele esteja até entendendo, mas na hora que ele chega num negócio que embola o juízo dele, ele diz, não, agora eu não entendi nada. Relaxa, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Então, se você tem aqui, ó, vamos lá, x ao quadrado menos 2x. Como é que você responde isso aqui? Eu quero que você deixe o x em evidência. Como é que você faz isso? Olha, primeiro você tenta abrir e detalhar o máximo possível o que está acontecendo ali naquela equação. Então, o que você faz? Ó, eu sei que x ao quadrado
é a mesma coisa de x vezes o x, correto? Beleza. Menos, eu sei que 2x é a mesma coisa de 2 vezes o x, que é o que já estava escrito ali antes, tá bom? Beleza. Agora, o que você faz? Deixa o x em evidência. Mas, professor, que diabo é esse de botar em evidência, rapaz? Calma. Nós temos aqui, ó, primeiramente nessa primeira parte, e aqui, o x, certo? Então, o x está tanto aqui nessa parte como aqui também. Então, eu tenho que deixar o x em evidência de uma maneira que, quando eu fazer a multiplicação, que você vai ver já já, volte a ser o que era antes. Volte a ser a mesma expressão anterior. Então, eu não posso acrescentar, nem multiplicar, nem nada ali. Tá? Eu não posso acrescentar nada naquela expressão. Eu só quero deixar o x em evidência. Eu só quero escrever essa equação de uma forma diferente. Então, ó, não tem segredo. Vamos lá. Você pega o x, deixa aqui em evidência, abre um parênteses, tá? Tá vendo que tem um sinalzinho de menos aqui no meio? Se fosse um mais, você ia botar um mais aqui. Se é um menos, você bote um menos ali, tá? Botou ali, ok. Olha aqui, ó. O x está multiplicando com todos os elementos que eu vou colocar aqui dentro desse parênteses aqui, ok? Vamos lá. Então, o x, para dar x ao quadrado, ele tem que multiplicar por x, né? Então, eu vou colocar um x aqui. E para dar 2x, eu tenho que colocar um 2 aqui. Beleza, professor. Agora, como é que isso aí vai voltar a ser o que era antes? Olha aqui, ó. Se eu multiplicar esse x com esse x aqui de novo, vai dar o quê? X vezes x, que vai dar x ao quadrado. Voltou a ser o que era antes. Se eu multiplicar aquele x com esse 2, vai voltar a ser 2x, 2 vezes x, né? Dá 2x. Então, essa forma aqui é a nossa forma fatorada. Fatorada. Ok? Nossa forma fatorada. Beleza, vamos agora ver uma outra parte bem interessante, que é o que a gente chama de fatoração por parte. Fatoração por parte. Como é que a gente pode responder esse exercício? Não é difícil, gente, não é difícil. No livro aparece isso aqui para vocês, olha só. Olha aqui, ó. AX mais BY, perdão, AX, BX, AY, BY, BY. Como é que eu posso responder esse tipo de questão bem que está no quadro aí para vocês? É simples. Vamos ver? Vamos primeiro ver como é que funciona de acordo com o que o livro está dizendo, tá? Depois a gente vai fazer um exemplo para poder entender basicamente como é que é essa fatoração por parte, tá bom? Então, primeiramente, vamos tentar analisar essa primeira parte dessa expressão. Nós temos ali AX mais BX. Olha aqui, ó. Nós temos aqui AX mais BX, tá? Essa é a primeira parte da nossa expressão aqui toda. Eu vou deixar, assim como eu fiz no exemplo anterior, o x em evidência. Você vai ver muito eu falando isso. Ah, professor, deixar o x em evidência? Como assim? Isso mesmo. Deixar o x em evidência. Tá bom? Vamos lá. E aí, o que acontece? Ó, deixa o x em evidência. Aí você escreve quais são os elementos que esse x aqui ele estava multiplicando. Ele estava multiplicando junto. Olha só, era o A e era o B.
Tá vendo que tem um B vezes o X aqui e A vezes o X aqui? Então, o X ele estava multiplicando tanto pelo A como pelo B. Entendeu? Então, você vai botar aqui um X, que representa esses dois X's aqui. Então, você bota aqui A mais B. Esse X e esse X, esses dois X aqui, que eu tinha escrito antes, eles são representados apenas por esse X. Por quê? Porque eu deixei o X em evidência. Mas, agora você deixa quem em evidência? O Y. Tá vendo que o Y está aparecendo tanto para o A como para o B? Então, você deixa ele em evidência e bota aqui A mais B. Se você multiplicar de novo, o Y para o A vai dar AY, né? O Y para o B, BY. Ou seja, vai dar isso aqui de novo. Tá bom? E eu não quero que isso dê de novo, né? O que é que eu vou fazer? Tá vendo que está aparecendo A mais B aqui dessa parte e A mais B aqui dessa outra? Você viu que quando tinha X de um lado e X do outro, eu deixava o X em evidência? Agora imagine que você possa fazer isso também com um parêntese que tem elementos se repetindo em uma parte como também numa outra. Olha só, presta bem atenção. O X está multiplicando aqui, ó. O X está multiplicando tanto por A como por B, correto? Eu posso pensar o inverso também. Esse A mais B aqui, ele está multiplicando tanto por X como também está multiplicando para o Y. Então, eu percebo que o A mais B está tanto aqui nessa parte aqui, como também aqui nesta outra. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar esse A mais B em evidência. Então, eu coloco aqui, ó, A mais B em evidência e escrevo os elementos que o A mais B estava multiplicando, correto? Então, olha só, o A mais B bem aqui, nessa parte aqui, ele está multiplicando por quem? Pensa aí, ele está multiplicando por quem? Esse A mais B aqui, por X, né? E esse outro A mais B aqui, ele está multiplicando por quem? Por Y, não é não? Então, eu vou repetir de novo. X e Y. Beleza, fatorei. Pronto, acabou-se. Agora vamos fazer um exemplo dessa expressão, agora com números misturados aqui na nossa questão, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo, pessoal. Isso aqui talvez nem caia para vocês, mas tem questões muito parecidas que acabam caindo. Então é importante você saber pelo menos o jeito de como resolver, tá bom? Então, eu não quero saber o valor de x, beleza? Então, primeiro que fique claro isso. Imagine que você tem essa seguinte equação: x ao quadrado mais 4x mais 4x. Vou fazer melhor. Mais 6x. 6x não. 2x. Mais 2x menos 8 igual a 0. Tá bom? Eu quero fatorar isso aqui. E eu quero usar o que a gente acabou de aprender aqui neste exemplo. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever esse 2x em uma linguagem diferente, tá bom? Como é que eu posso fazer isso? Olha só, x ao quadrado. Concorda comigo que 4x menos 2x, se eu resolver essa subtração, não vai dar isso aqui de novo? Então, o que eu fiz aqui só foi escrever o 2x de uma forma diferente, tá bom? Menos o 8, igual a 0. Então, a gente pode aqui agrupar por partes, tá? Vamos aqui agrupar por partes. X ao quadrado mais 4x, essa é a primeira parte. E a segunda parte, menos 2x menos 8, tá bom? Aí, ó, esse 8 aqui, você pode escrever ele de outra maneira. Deixa eu escrever aqui, ó.
escrever aqui de maneira diferente. Eu vou escrever tudo de novo aqui embaixo. Tá bom? E aqui eu vou escrever esse 8 como menos 2 vezes 4. Concorda comigo que 2 vezes 4 não dá 8? Então, o 8 é a mesma coisa de 2 vezes 4. Eu só escrevi de uma maneira diferente. Certo? Gente, se você está sentindo já um pouco de dificuldade, a cabeça já está começando a espocar, dá uma pausazinha no vídeo, tá bom? Dá uma pausazinha. E aí depois que você fizer uma pausa, toma um cafezinho, toma um chá, toma uma água gelada, toma um banho. E aí você volta aqui para cá, senta na cadeira com calma. Não se apavore com esses tipos de cálculos aqui, que tem letras, X em evidência, porque você em breve vai ver muito isso aqui. Muito isso aqui. Se você está no 8º ano, no 7º ano, no 9º ano, você vai ver muito isso aqui no ensino médio. Vai ver muito isso aí. E até quem está querendo fazer em breve um concurso, é muito importante porque cai no concurso, cai em concurso. Além de concursos, cai também em vestibulares. Tem muitas questões simples que às vezes a pessoa não consegue responder por simplesmente não lembrar desse assunto aqui. Tá bom? Então, acabou-se. Voltamos aqui então para a questão. Olha só, eu percebo aqui na questão, que nessa parte azul e na parte vermelha, tem alguns elementos que estão se repetindo que eu posso deixar em evidência. Então, eu vou escrever de amarelo e verde as partes que eu vou deixar em evidência, tá bom? Então, o que eu percebo que, olha só, vou escrever esse x ao quadrado como x vezes o x, porque eu sei que x vezes x dá o quê? 4x, certo? Essa outra parte eu vou escrever de novo, só vou repetir, não vou fazer nada. Agora que vem o que eu quero fazer. Então, nessa primeira parte aqui, ó, essa parte aqui da primeira parte aqui, x vezes x mais 4x, você percebe que tem 4x aqui nessa parte, tem um x, na verdade, perto aqui do 4, e tem um x aqui perto do outro x. Então, eu vou deixar ele em evidência, deixar ele em destaque. Ó, escreva aqui o x de novo. Bota o pontinho de multiplicação e coloca os elementos que o x estava multiplicando anteriormente. Então, o x estava multiplicando por 4 e para o outro x. Então, se eu multiplicar aqui, ó, x vezes o x e x vezes 4, vai voltar a ser o que era antes. Beleza? Próximo. A nossa segunda parte, eu vou deixar aqui de verde. Vou apagar esse mais aqui, né? O que você percebe que está repetindo aqui nessa segunda parte? O que você percebe que está se repetindo? É o 4? É o x? É o menos 2? Se você falou menos 2, você acertou. Então, você vai escrever aqui, menos 2. Deixa ali a evidência. Beleza? E aí, você escreve o elemento que o menos 2 ele estava multiplicando anteriormente. Então, por que o menos 2 estava multiplicando tanto? Bem, o menos 2 estava multiplicando pelo x aqui e estava multiplicando pelo 4 aqui. Opa, então vou escrever de novo. X e o 4. Ok? Pronto. Beleza, professor, e agora o que eu faço? Olha só. É só você ver no exemplo anterior como é que funcionou. Olha só. O A mais B aqui, ó, eu deixei ele em evidência, porque ele estava multiplicando tanto para o X como para o Y. Lembra lá? Você não acha que está acontecendo a mesma coisa agora, aqui nesse exemplo que a gente está fazendo? Você não acha que tem uma expressão que está multiplicando tanto aqui para o elemento que está desse lado, como está deste outro? Quem que você acha que está repetindo-se em uma multiplicação? É o x? É o menos 2? É o x mais 4? Se você falou que são os elementos que estão dentro do parênteses, que é o x mais 4, você acertou. Então, você coloca aqui, ó, x mais 4, deixa em evidência, e aí você pode fazer o quê? Escrever os elementos que o x mais 4 estava se multiplicando,
que é o x e o menos 2. Pronto. Beleza? Olha só, talvez você pergunte assim, professor, eu vou ter que fazer isso tudo para fatorar essa expressão toda? Olha, ficou um pouquinho longo toda essa fatoração, porque eu tive que explicar parte por parte, bem detalhadamente. Mas com o tempo, muitas das coisas que estão aí, você vai conseguir responder de cabeça. Por exemplo, ó, quando você pegar uma prática, você já vai saber que quando chegar nessa parte bem aqui de x ao quadrado mais 4x, você não precisa fazer como eu fiz aqui nessa outra parte aqui, ó, x vezes x mais 4x. Você já sabe que vai deixar o x em evidência. Então, você já vai poupar muita tinta de caneta e papel. É isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje na nossa aula. Eu vou fazer a segunda parte do vídeo. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é mais uma parte de nivelamento, para nivelar mais um pouquinho o seu nível, caso você não saiba muito bem o próximo assunto. Aí no próximo assunto a gente já vai mexer com simplificação de frações algébricas e equações fracionárias, tá bom? Mas, para você saber todos esses assuntos que eu falei, é preciso você ver esse primeiro vídeo, anotar com calma e se concentrar. O segredo é isso, se sente na cadeira, com papel de preferência, pega um papel em branco, sabe? Depois você quiser pesquisar o poder de um papel em branco, na hora de se concentrar nos estudos, você vai ver o que eu estou querendo dizer. Então é isso. Se sente, tente estudar um pouquinho concentrado sobre esse assunto, anote o que está escrito na aula e tente fazer por conta, tá bom? Tenta fazer sozinho, porque o melhor método, porque ensino, pessoal, ensino, forma de ensinar é igual moda, é por época. Então, por época, cada um tem sua forma de ensinar diferente, mas a forma matemática universal, a melhor forma que existe, que sempre vai existir, que é a melhor para se aprender matemática, é você aprender fazendo, tá bom? Então, pode vir qualquer pessoa ensinar de um jeito ou de outro, mas a melhor maneira de você aprender um assunto de matemática é você mesmo fazer, tá bom? A arte de fazer. E aí você aprende rapidamente, ok? Ficamos por aqui hoje. Agradeço a sua atenção, bom descanso e boa noite.